Hello! Boa noite. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo. Então, desculpa o atraso. E essa primeira aula, na verdade, será um pouquinho em português. Mas, no entanto, as demais, só para a gente ter essa inclusão e essa compreensão geral, tá bom? Então, a gente fez esse propósito, né? De começar a fazer umas aulinhas de inglês para ter algo para fazer também durante essa quarentena e aproveitar que a gente está com um tempinho extra para a gente fazer, né, algo produtivo, beleza? Então tá. Qual é o princípio de toda a língua, né? A base. Então precisamos ter a base bem construída para que assim seja possamos criar, né, os outros passos, mas que a base seja bem construída. Então, né, estudiosos trabalham nessa ideologia, né, que seja assim, porque se você não tiver a base, a construção ela vai ficar com buracos e sendo assim, ela quando chegar ao topo, ela vai eventualmente ir a cair. Então tá, qual que é a base, o princípio principal do inglês, né? Lembrando que nós precisamos trabalhar são 4 habilidades. Muitos estudiosos hoje falam que tem uma quinta habilidade, que é a memorização, porque não adianta nada você trabalhar as 4 habilidades, que é a parte de leitura, a parte de ouvir, a parte de escrever e a parte de falar, né? Então, não adianta se você tem essas habilidades e por aí não tem a memorização, né? Você não consegue memorizar vocabulário, não memoriza a estrutura, não, né? Então, aí isso atrapalha toda a parte auditiva e a parte oral também, né? A parte comunicativa. Então, vamos começar o princípio do inglês, que muitas pessoas não entendem, e na escola os professores estudam isso a vida inteira, estudam não, eles ensinam isso a vida inteira, e no entanto muitas pessoas não conseguem compreender, né? Que é nosso amiguinho verbo to be, que é o verbo ser. Então assim, muitas pessoas não entendem por que tudo é to be, to go, to. Esse to antes do verbo, só para você entender, é o nosso R no final dos verbos em português, né? Por exemplo, você fala assim, eu sou Andresa. Você está falando o verbo ser, que é a parte infinitiva do verbo, né? Então, deixa eu mudar aqui, viu, gente? Então, eu tô toda relax. É quarentena. Então, falando então o verbo ser, né? Essa é a forma infinitiva do verbo. E quando a gente põe o to no inglês, é essa ideia aqui, ó. É isso aqui, beleza? Então se eu falasse o verbo eu canto, então isso deriva do verbo cantar, né? Tem um Rzinho aqui no final, né? Então, aqui seria o verbo to sing, né? Então, você entende que isso aqui é a forma infinitiva dele, porque tem um to na frente, tá bom? No inglês vem na frente, no português vem atrás, pra gente ver que é a forma infinitiva, beleza? Então a gente vai começar com o verbo to be, que é o verbo ser. Aí eu vou dar uma explicadinha bem rápida, né? E nós vamos fazer depois, eu vou passar algumas atividades e nós teremos eventualmente uma aula com videoconferência para que a gente possa praticar tudo isso que eu estou explicando, tá bom? Por quê? Porque não existe um aprendizado se ele não tem prática. E a melhor prática é quando você leva para o lado pessoal, né? É onde há aquela internaliza
aquela estrutura, internaliza o vocabulário. Por quê? Porque você consegue associar com a sua própria vida, o seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Então o verbo to be, que é o verbo ser, né? Então, eu não sei se a luz tá atrapalhando aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Aqui. Vou colocar ele aqui, ó. To be. Então, por que esse to be é tão importante? Você fala, Andresa, eu estudei isso a minha vida inteira, meu Deus. Por que esse negócio é tão importante? Porque ele é um pouquinho complicado, porque o verbo to be pra gente, na verdade, são dois verbos. Vamos colocar ele aqui. E a maioria das pessoas, elas não conseguem compreender, né? Ele, pra nós, o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Aí você fala assim, mas como assim? Sim. De acordo com o contexto da frase, você vai entender se ele significa ser ou se ele significa estar. Por exemplo, I am Andresa. Tem um ponto aqui, tá, gente? I am Andresa. Ou seja, eu sou Andresa, né? E aqui ele é I am tired. Ou seja, eu estou cansado ou cansada, né? Porque, aproveitando aqui, o inglês não existe gênero para adjetivos. Os adjetivos são femininos e masculinos, eles são unissex, tá bom? Então, se eu falar assim, estou cansado, ela está cansado e ele está cansado, né? Não tem, quando a gente traduz, a gente compreende dessa forma. O que é ótimo que você não precisa conjugar corretamente com o sujeito, né? Ela ou ele, né? Ou nós, ou... e detalhe, não tem plural também não. Então o inglês é muito mais fácil do que o português, tá bom? Então vamos lá. Então, de acordo, né? Eu não poderia falar eu estou Andresa. Ou seja, de acordo com o contexto, você entendeu, entende-se que é o verbo ser. E aqui, o verbo estar, né? Eu sou cansado? Não, de acordo com o contexto, você entende que o verbo be, que é o verbo am aqui, ele significa de estar, né? Então vamos lá. Aí eu falo, ok, Andresa, eu entendi que o verbo to be significa dois verbos para a nossa língua em português. Então agora eu vou passar para vocês quais são esses verbos to be. Será que vocês lembram? Vamos lá. Mas para a gente lembrar do verbo to be, nós precisamos de entender que nossa língua também, né? Vamos aproveitar e fazer uma revisão de português. Então, quais são, para você formar uma frase em português, nós precisamos de quê? Primeiro, o sujeito, né? Eu, tu, ele, ela, né? Precisamos logo após, vem o verbo, né? Normalmente se constrói uma frase desse jeito. Então, tem o sujeito, o verbo e o complemento, um objeto ou algo assim, né? Então, vamos lá. Quais seriam os sujeitos? Eu quero que vocês saibam que o português e o inglês são 50% cognatos. Ou seja, você já fala inglês 50%. Por quê? Porque é muito parecido com o português. Então, como as estruturas gramaticais são bem parecidas. E até vocabulário também. Então, vamos passar lá. Primeiro, precisamos dos sujeitos. Logo após, vem os verbos. Então, vamos lá. Quais são os sujeitos?
Vou ver se vocês conseguem lembrar. Eu vou dar 10 segundos. Lembrando que é bem parecido com o português. Não? Lembrou de alguns? Sabem a ordem correta? Então vamos lá, vou colocar eles no quadro, tá bom? E isso você precisa colocar na sua mente que toda vez que você formular uma frase, você vai precisar desses aqui, tá bom? Vamos lá. Então, temos aqui I, só para ver se tá dando o reflexo, não tá batendo. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, vamos só verificar ali se deu para entender. I, que seria eu, you, que na verdade é tu, né? Mas, como a nossa conjugação verbal, as coisas já, a gramática mudou, então não conjugação verbal, muito perdão, gente. Como a gramática modernizou, né? Então houve a mudança, a gente não fala tu mais, a gente fala você, né? Aí tem gente que fala, uai, peraí, Andressa, mas tem dois você aqui? Sim, aí nós vamos falar sobre esse aqui, tá bom? He, que é ele, né? She é ela. Aí eu vou aproveitar e dar uma informação sobre esses dois aqui. Muita gente confunde o he com o she, né? Na hora de falar, she's my brother, fala, né? Ela é meu irmão. Então, aí as pessoas às vezes confundem qual que é o sexo correto, né? Aí eu vou te dar uma dica básica que eu dou para os meus alunos. He, eu lembro de He-Man. E she, eu lembro de a irmã dele, She-Ra. Então, facinho de lembrar. He para homem, she para mulher, tá bom? Então, vou mudar aqui um pouquinho para trás. Beleza. Aí aqui nós temos it. It não existe na nossa gramática portuguesa, né? It é para usar, é usado com objeto no singular ou um animal. Mais uma vez lembrando que os animais domésticos, ele não é qualquer animal, então ele não cairia dentro disso aqui, tá? Ele cai dentro desse aqui, ele ou ela, tá? Aí você fala por quê? Porque eles não são apenas animais, eles são parte da família, então ele já encaixa como algo mais pessoal, tá bom? Então, it seria mais para um animal qualquer ou para um objeto no singular, beleza? E aí nós temos aqui também o we. Se a gente lembrar, seria nós. O you aqui seria vós, né? E they seria eles ou elas, tá bom? Lembrando que eles ou elas, pessoas, ou eles são lápis, né? Ou elas são canetas, né? Lembrando que é usado para objetos. Lembra que esse aqui, o it, é no singular, né? Para animais, um objeto. E esse aqui seria para plural em geral. Seria eles ou elas, incluindo objetos e animais, tá bom? Então, no português, cada sujeito tem a sua própria conjugação de verbos. No inglês também, mas é muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Qual que seria o verbo to be, que é o verbo ser, né? Nós falamos eu sou, tu és, né? Ele é, ela é, tem essa conjugação, todo mundo vai mudando, né? No inglês não, é bem mais fácil, tá bom? Então vamos voltar lá. Ó, I am, you are, he is,
she is, it is. Lembrando que esses aqui são nos singulares, né? E esses aqui, como são plural, eles vão ser também iguais. Seria are e are. Tá bom? E aí, o que entendemos? Desde já, vou mudar para o lado de cá, porque... Então, desde já, começamos a entender que I am. Então, lembrando que o am é sou ou estou. Então, hi, I am Andresa. I am happy or I'm sad. I'm tired. I'm a mother. I'm a teacher. I'm 38 years old. Ok? Então, o que eu falei em tudo? Tudo eu usei. Eu sou Andresa, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou cansado, eu sou mãe, eu sou professora e eu sou... Qual foi o último que eu falei? Ah, detalhe, eu falei, eu estou com 38 anos de idade. No inglês, você está dentro daquela idade, você não tem idade nenhuma, tá? Então, você está dentro daquele período, aquele ano. Então, por exemplo, a pessoa tem 30 anos, que a gente fala, né? Então, ele vai falar assim, I am 30 years old. Ok? Então, aí o que eu vou falar, gostaria que vocês repetissem comigo. E aí, eu quero que vocês comecem, eu vou mandar uma atividadezinha pra gente trabalhar. Vou mandar também um joguinho muito legal, tá bom? Vocês podem fazer aí, quietinhos, e trabalhar isso. Então, eu gostaria de que vocês ouvissem e repetissem logo após, tá bom? Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, o som am é um som am, are, is. É um Z, tá bom? Então, por enquanto vai ser só isso, que a gente já tá entrando ainda agora nos 20 minutos. Então, eu vou mandar o vídeo para vocês assistem. Eu vou até colocar, tem um perfilzinho meu que é só para isso. Eu vou colocar lá, mas eu vou mandar diretamente para vocês. E eu vou enviar logo em seguida as atividades para vocês praticar. E essa brincadeira para vocês colocarem em ordem, tá bom? E trabalhar a parte oral. Aí nós vamos marcar, já que tá no início da semana, podemos marcar para sexta ou na quinta, no horário que seja viável para todo mundo. Combinado? E aí a gente vai praticar essa parte oralmente. Beleza? Bye, bye.